Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de mais nada, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha que ajuda bastante na divulgação. E bora pro caso de hoje. David Allen Turpin nasceu em 17 de outubro de 1961. Ele era um garoto muito estudioso, quieto e ele tirava boas notas. Louise Ann Turpin nasceu 24 de maio de 1968 e ela não teve uma infância fácil. Sua mãe, sua irmã e ela sofreram abuso sexual de um parente próximo e apesar de muitas pessoas saberem, ninguém se posicionava ou falava sobre o assunto. Os dois se conheceram na escola, ela tinha 16 anos e ele tinha 23. Como a idade dos dois era muito diferente, os pais dela não aceitaram o namoro deles. Então, eles fugiram. Uns dias depois, a polícia acabou encontrando eles voltaram para casa. Seus pais, vendo que não poderiam fazer nada para impedir esse relacionamento, eles apoiaram. Então, eles se casaram e o ano era 1985. Um ano depois, David, que era engenheiro da computação, recebe uma proposta muito boa e eles mudam para o Texas. Um tempo depois, a irmã de Louise, que era Elizabeth, ela vai para o Texas também, só com o intuito de estudar. Então ela fica um tempo na casa dos Turpin. Nesse meio tempo, eles já tinham 4 filhos. E a Elizabeth relata de que a educação dada às crianças era muito rígida, a ponto deles pedirem permissão para fazer absolutamente tudo, até sentar na mesa para poder comer. E a Elizabeth dizia também que não havia privacidade nenhuma na casa. Chegou, um dia ela está tomando banho e os dois entraram no banheiro, simplesmente, e pediram para ela sair. Ela disse também que a Louise tinha ditado algumas regras para ela e as regras eram as seguintes: ela não poderia fazer amigos no trabalho, não poderia fazer amigos no bairro, não poderia passar o seu endereço para ninguém e não poderia levar ninguém para casa deles. Mas com o tempo ela começou a trabalhar e ela fez amizade no trabalho, uma coisa natural. E a Louise ficou sabendo que ela tinha essas amizades e mandou ela embora da casa dela. Eles moraram no Texas até 1999 e depois eles mudaram para a cidade vizinha que chamava Rio Vista. O proprietário novo da casa disse que a casa estava absurdamente suja, eram as paredes imundas, o carpete, era uma coisa absurda que parecia que nem havia pessoas morando lá. Já nessa nova casa, os vizinhos falaram que parecia que não haviam pessoas morando na casa, que a família era extremamente reservada e que eles nem sabiam que tinham crianças ali dentro. Em 2007, o casal levou 10 de seus filhos, que na época eles já tinham 12 filhos. Então eles pegaram 10 desses 12 filhos e levaram para um trailer no fundo da sua propriedade, no quintal, e deixaram lá por 4 anos. As crianças sem sair, sem ver a luz do dia, e eles iam lá de vez em quando levar comida para eles. Dizem as crianças que para não morrer de fome eles acabavam comendo ketchup, mostarda ou gelo. E eles ficaram abandonados lá, um cuidando do outro, por longos 4 anos. Mas em 2010 eles tiveram alguns problemas financeiros e eles acabaram mudando de casa de novo. E os vizinhos falaram que encontraram a casa em situação absurda, tinha fezes em todos os lugares, tinha animais mortos, muito lixo e a casa estava abandonada. Outra vez, não parecia que haviam pessoas morando ali. E então eles acabam mudando para Paris, na Califórnia. Em março de 2011, David registra sua casa como uma escola privada. De acordo com o site do Departamento de Educação da Califórnia, David está registrado como diretor da Sandy Castle Day School. E havia 6 estudantes matriculados lá, todos em diferentes séries. Na Califórnia, as escolas privadas operam fora da jurisdição do Departamento de Educação. Os alunos e seus pais ou responsáveis legais são diretamente encarregados por essas escolas e o Estado tem autoridade para monitorá-las ou avaliá-las. Professores também não precisam ter uma qualificação validada pelo Estado para atuar nelas. Os avós das crianças asseguram de que a educação deles em casa era muito rígida e que eles tinham que ler e memorizar longas passagens da Bíblia. Mas em registros públicos a escola estava registrada como não religiosa. Os avós afirmaram também que da última vez que eles tinham visto as crianças, eles estavam muito magros, mas aparentavam estar felizes. E diziam que fazia 4 ou 5 anos que não se viam pessoalmente. Isso porque os Turpin começaram a negar a visita de amigos e familiares. E toda vez que alguém ligava de videochamada, eles não mostravam as crianças
e davam a desculpa de que estavam muito ocupados. Então, quando falavam, era somente por telefone. Os Turpis, eles eram muito religiosos e, como parte dessa crença, eles acreditavam que eles deveriam ter muitos filhos. Então, eles tinham ao todo 13 filhos que iam de 2 a 29 anos e eles diziam que Deus os convocou para terem bastante filhos. Em 2018, 2 das crianças estavam planejando há mais de 2 anos tentar escapar da casa e dos seus pais e procurar alguma ajuda. Então, em 14 de janeiro de 2018, 2 delas pulam a janela, sendo que a Jordan, ela tinha já achado um celular que estava jogado no lixo, e esse celular ele só funcionava para chamada de emergência e era o que ela realmente precisava. Ela não sabia exatamente como funcionava, mas ela sabia que esse telefone conseguiria ajudar ela de alguma maneira. Então elas pularam a janela. Uma delas acabou voltando porque ela ficou com medo de tomar alguma advertência, enfim, né, sofrer algumas consequências. Então a Jordan continuou, na época ela tinha 17 anos, e ela correu bastante. Ela na hora pegou um papel qualquer, porque ela não sabia o endereço, ela não sabia nada, ela nunca tinha saído de casa. Então ela correu o máximo que ela conseguia, e assim que ela conseguiu avistar a casa longe, isso era mais ou menos 5 horas da manhã, ela se sentiu segura para ligar para o 911. Então ela ligou e pediu socorro, falou que os irmãos estavam presos, estavam sendo maltratados, acorrentados na cama e que não tinham comida, e o cheiro era absurdo, que ela não conseguia respirar às vezes dentro de casa de tanta sujeira. E a polícia foi conversando com ela, perguntou o endereço, ela falou que não sabia onde era o endereço porque ela nunca tinha saído de casa e ela não conhecia nada. Ela falou assim que estava com um papel na mão, mas que tinha só um número lá, e provavelmente esse número era o código postal. Então a agente da polícia pediu esse número e eles conseguiram encontrar ela. Demorou alguns minutos até a polícia chegar, e quando eles chegaram eles viram que a situação era um pouco diferente do que eles imaginavam. Então eles acompanharam a Jordan até a casa dela e interceptaram os pais, que eles atenderam a polícia chocados, que eles não sabiam o que estava acontecendo, era uma surpresa para eles. E eles alegaram que estavam lá só para averiguação. E quando eles entraram, eles viram um filme de terror. Eram coisas absurdas, a casa extremamente suja, era lixo em todos os lugares, tinha animais de estimação mortos pela casa, muita sujeira, o cheiro insuportável que eles não conseguiam respirar lá dentro. E assim que eles foram entrando, eles foram vendo várias crianças totalmente magras, que até então ele achou que eram todas crianças, só que não eram. Tinham adultos no meio também. Então tinha muita sujeira, muita lixo espalhado pela cozinha, em cima das coisas. Tinha criança algemada na cama, acho que tinham 4 das crianças algemadas, no escuro. Os policiais informaram também que as crianças estavam tão sujas, mas tão sujas, que o único lugar que estava limpo era onde ficavam as algemas, que era o único lugar branco, né, porque elas eram tão brancas que não tomava sol. Então o único lugar limpo eram os pulsos e o resto era muito sujo. As roupas eram imundas, nunca tinham sido lavadas, e as roupas pesavam de tanta sujeira que tinha. Olha o absurdo disso. As crianças estavam tão desnutridas, tão sem vitaminas, sem comida há muitos anos, sem nada, que os policiais achavam que eram todas crianças, mas na verdade não. Quando na verdade 7 tinham mais de 18 anos e a mais velha já estava com 29 anos e pesava 37 quilos. A única que estava sem sinais de desnutrição era o bebê, que tinha 2 anos de idade. Então as crianças foram separadas em 2 grupos e levadas para 2 hospitais diferentes, e lá foram feitos vários exames, e lá eles tiveram a certeza da idade de cada um. Os exames apresentaram danos cardíacos, desnutrição severa, baixo nível de potássio e de glicose, que afeta o crescimento dos músculos e intelecto, e muitas das crianças, principalmente as mais velhas, apresentavam déficit cognitivo e neuropatia, condição que afeta os nervos devido ao extremo e prolongado maus tratos físicos e psicológicos. E assim que foi havendo a liberação médica das crianças assim, vou falar crianças, mas a gente sabe que as idades são um pouco mais diferentes, mas só para generalizar. Então assim que as crianças foram tendo alta,
ou liberação médica, elas começaram a dar seus testemunhos para os agentes da polícia. E então eles disseram que viviam no inferno na própria casa, sofriam diversos abusos físicos e psicológicos dos pais, eram acorrentados em suas camas e deixados no escuro, eram espancados e estrangulados diariamente, jogados contra a parede, eram privados de tomar banho, podendo tomar banho apenas uma vez ao ano ou quando iriam tirar foto. Inclusive, essa foto foi feita para os dias das mães, eles puderam tomar o banho, mas logo após as fotos foram amarrados às camas novamente. Eles tinham alimentação controlada, comiam apenas uma vez por dia e em pequenas quantidades. Eles comiam apenas pão com pasta de amendoim ou um burrito congelado. E para comer eles eram chamados de um em um e ficavam de pé. Não podiam usar o banheiro quando tinham vontade, o banheiro era lacrado e só podiam usar quando autorizados, o que acontecia deles fazerem suas necessidades no próprio quarto. Eles não tomavam sol, nunca foram ao médico ou ao dentista, os pais espalhavam brinquedos pela casa, mas não deixavam eles tocarem. As crianças tinham que dormir de dia e ficar acordados de madrugada, eles não viam televisão, apenas liam a Bíblia e tinham um diário que podiam escrever. Havia centenas de diários. Teve vezes dos pais sentarem na mesa, ficarem comendo, porque eles tinham alimentação ótima, os dois comiam tudo, não passavam vontade, e chegar e ficar comendo na frente dos filhos e eles não poderem comer nada. Os policiais chegaram a dizer também que as crianças não sabiam o que era um policial, não sabiam o que era medicamento, não sabiam o que era um comprimido, não sabiam nada, eles estavam totalmente alienados da vida. Eles sabiam só o que os pais queriam que eles soubessem, o que era cômodo a eles, vantajoso, eu acho. O casal também tinha uma conta conjunta no Facebook e lá eles postavam várias fotos da família como se fosse uma família feliz. As crianças diziam que nessas ocasiões que eles saíam ou iam tirar fotos, eles podiam tomar banho e se arrumar, mas sempre usavam as mesmas roupas. Os meninos tinham o mesmo corte de cabelo, que parecia até com o do David, era uma coisa bizarra. Então, a mulher de 29 anos tinha que se vestir igual a irmãzinha de 5. E elas não podiam falar nada e eram obrigadas a sorrir e fingir que estava tudo bem. Essas fotos eram feitas na Disney e tinha também a celebração da renovação de votos de casamento do casal. E todo mundo feliz. Tanto que a pessoa que celebrou a renovação de votos do Turpin falou que não desconfiou de nada, que as crianças pareciam felizes. Ele só achou realmente as crianças muito magras e muito pálidas, mas que não desconfiou de nada, porque eles eram muito educados e quietos e sorrindo. Então, jamais iria imaginar que uma coisa horrorosa dessa acontecia com eles dentro de casa. E a família também dizia de que nunca também desconfiou de nada, porque as fotos mostravam a outra verdade que eles queriam mostrar, né? Mas David e Louise, eles foram acusados de 75 crimes, entre eles incluindo acusações de tortura, cárcere privado, abuso de adulto dependente e de abuso infantil. David recebeu uma acusação adicional de um ato lascivo em uma criança menor de 14 anos que não foi revelado o nome. Em 22 de fevereiro de 2019, David, com 56 anos, e Louise, com 49, mudaram suas alegações de inocentes para culpados para uma acusação de tortura, crueldade infantil intencional, cárcere privado e crueldade a um dependente adulto. Ambos foram condenados à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. E foi estabelecido também de que eles deveriam prevalecer uma distância de 90 metros de cada filho, exceto quando estivessem no tribunal. Espantosamente, após ela receber essa informação, a Louise sorri e essa foto é muito bizarra. Após o julgamento, 5 das crianças foram alojadas em um orfanato, onde tinha uma família que supostamente abusou de outras crianças. Em outubro de 2019, eles foram adotados por essa família enquanto o abuso estava ocorrendo. A família adotiva foi presa e acusada de abusar de várias crianças sob seus cuidados, incluindo pelo menos uma das crianças Turpin. No início de 2020, o procurador do condado de Riverside, ele disse que algumas das crianças estão vivendo de forma independente, morando em seu próprio apartamento, têm empregos e frequentam a escola. Algumas são voluntárias na comunidade, elas vão à igreja
e uma já havia se formado na faculdade. Os 6 irmãos mais novos foram adotados e estão se adaptando bem. Os outros estão em casas de apoio, eles estão recebendo uma ajuda com terapia, aconselhamento e muita assistência psicológica. E uma investigação relatou também que algumas das crianças agora são negligenciadas pelos serviços sociais do condado de Riverside. Algumas são desabrigadas e nenhuma pode usar as centenas de milhares de dólares doados a eles. O dinheiro foi colocado em um fundo controlado por um guardião público nomeado pelo tribunal. Joshua Turpin, uma das crianças, afirmou que não podia acessar fundos e foi negada a compra de uma bicicleta. Durante uma entrevista, Jordan afirmou que foi liberada sem aviso prévio de um lar adotivo sem habilidades para a vida, sem planos de moradia ou conhecimento de como obter comida e assistência médica. De acordo com o relatório, Riverside County contratou um escritório de advocacia privada para investigar alegações de abuso por parte dos serviços sociais. Os 3 irmãos ainda se veem até hoje, eles sempre têm um contato e tentam se encontrar de uma maneira mais cautelosa e restrita para que ninguém saiba, para não ter o assédio das pessoas e da mídia, enfim. Alguns deles até mudaram de nome para tentar se desvincular dessa vida, outros mantêm o mesmo nome. Alguns deles dizem que eles não conseguem nem sentir o cheiro de manteiga de amendoim, não podem nem ver num corredor de mercado manteiga de amendoim, que eles nem passam, então eles têm um trauma também quanto a isso. Afinal, eles só comiam isso na casa deles. Esse caso aconteceu em 2018, ele é muito recente, ele foi um choque quando isso foi desvendado, porque ninguém imaginava que estava acontecendo dentro daquela casa dos horrores e que realmente era uma casa do horror mesmo. E a casa ainda está fechada, está lacrada, porque ainda existem investigações. As crianças estão tendo todo o apoio que precisam, né? Que, como eu contei para vocês. E elas receberam vários presentes, vários donativos, várias cartas do mundo inteiro. Então a gente só deseja que eles sejam muito felizes, que eles merecem tudo de melhor e não sofrer nunca mais, porque ninguém merece passar por isso. E que os pais cumpram e fiquem na cadeia para o resto de suas vidas. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se vocês gostam de conteúdo assim, já me deixa um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, que semana que vem tem mais. Então, beijinho e até lá!